Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. A convidada de hoje tem um olhar atento e muita iniciativa. Foi responsável por criar do zero a área de assistência técnica da rede. Estamos aqui com Ingrid Pereira. E aí, meu Oi, amor? tudo bom? Tudo bem? E você? Tô Tudo tão bem feliz com você também. aqui. Eu também, é um prazer estar aqui. Estava ansiosa por esse momento, mas é um prazer. Ah, e eu tô muito feliz, muito ansiosa também, porque eu tenho várias perguntas boas pra te fazer. Inclusive, eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato com a RHR? Meu primeiro contato foi em 2020, quando eu comecei com o Tomás e com a Laura na loja deles de importadora. Então, deu tudo início aí como vendedora. E como que foi, assim, esse início de vendedora? O que que você acha que te encantou, que te deixou mais apaixonada? Então, eu já trabalhava na área, né, em outras lojas, e eu comecei a trabalhar lá, como vendedora. Foi uma oportunidade que eu tive, né, de começar com eles e foi, assim, incrível conhecer eles, foi, assim, uma experiência única, e desde já eu sabia que eu tinha que permanecer com eles. Ai, que incrível! E como que foi seu primeiro contato com eles? O que que acha que você que te fez ter esse sentimento de falar: "Nossa, eu quero trabalhar com eles, gostei muito", assim, o que que você acha que trouxe essa admiração? A primeira parte, assim, é que eles são pessoas bem humanas, assim, uma situação que eu nunca tinha lidado com outras experiências, sabe, como líderes. E eu entrei, em fevereiro de 2020, quando eu comecei a trabalhar com eles. Estava na pandemia, não estava? Ou ainda não? Então, foi um mês antes, a gente Um ainda não mês antes. tinha uma previsão de que ia acontecer a pandemia, então foi um mês antes da pandemia. E deu o boom da pandemia e eles foram, assim, Incríveis. incríveis, deram segurança, eu estava na experiência e veio aquele medo, né, de falar: "E agora, né, sair de outro lugar, comecei aqui com eles, vou ficar desempregada". É, Tá você esse fala assim, boom vem da tudo na pandemia cabeça, né. tá esse boom da pandemia, vou ficar desempregada, não vou conseguir emprego, porque estava todo mundo parando. E eles deram, assim, uma tranquilidade, uma segurança, e tô aí até hoje. Eles Nossa, que realmente, bom. sabe, Isso é muito bom numa liderança, né, assim, quando a gente demais. vê que a pessoa realmente é muito humana, isso traz uma admiração e uma segurança, né, e a gente acaba criando um carinho muito grande, tanto pelas pessoas quanto pela marca, né. Nossa, muito. A admiração, assim, é enorme. Eles são humanos e não comigo, Todos. com todos ao redor. Aí, nesse processo, conheci também a dona Solange, né, nesse decorrer dos Aí você anos. entendeu porque o Tomás é tão incrível. Exatamente, daí tem pra quem puxar, né. Aí Exato. são todos ali muito incríveis, e aí eu tive certeza que eu iria continuar com eles. Claro que eu não imaginei que eu iria pra Rara, né, ter um cargo de gestão, jamais. Quando eu entrei eu não Não tinha imaginei. não tinha esse olhar. Não, não, eu entrei como vendedora e E você falou: "É pensei que isso, ia vou ser ser isso. vendedora". Exatamente. E em 2023 que veio esse novo desafio aí, né, como que foi isso pra você e qual foi, né, explicar melhor qual foi esse novo Uhum. desafio? Em janeiro, o Tomás ele me chamou para conversar, né, falando dessa mudança, que ele tinha, né, esse projeto de me passar, né, pra Rara, com um cargo de gestão. E ele falou assim: "Olha, te dou um mês pra" um mês não, uma semaninha aí pra Pra você você pensar. pensar e você assim, ó: "Ai meu Deus, uma semana é muito pouco". Eu falei assim, eu falei: "Já pensei já". Mentira, eu aqui achando que ia ser pouco. Falei: "Já pensei, eu vou aceitar". Por mais que iria ser algo novo, que eu não tinha experiência, eu falei assim: "Vou aceitar". É um desafio novo, vou dar conta. E foi. E Eu aceitei foi. de primeira e desde já, assim, demorou um pouquinho pra mim estabilizar na Rara mesmo, porque eu tive que encerrar todo o ciclo, né, da antiga É, loja. até ia te perguntar como é que foi essa transição, assim, né, porque aí, mudou completamente, né, a Isso. forma com que você trabalhava e o que você precisava fazer, né. Nossa, mudou assim, Da da água água para o para o vinho. vinho. Exatamente, porque eu era vendedora, trabalhava com atendimento ao público. E ali não, ali eu já estava indo para uma questão de gestão de pessoas, controle de estoque, era outras responsabilidades
que eu nunca tive acesso, né, que eu nunca tinha trabalhado antes, então foi um desafio. Aí Uhum. teve também novos desafios, né, que a gente sentiu a necessidade, mas foi assim, foi um desafio, mas foi incrível, né, foi uma oportunidade de E me foi em quanto desenvolver. tempo, assim, que você acha que você fez essa transição? Foi em uns 3 meses, porque eu 3 meses. precisaria treinar uma pessoa pra outra loja, né. Aí eu comecei a migrar para a Hara, aprender, ter um treinamento ali de como funcionava o setor, de como funcionava, como que era, né, o sistema, tudo essa gestão, e aí demorou mais ou menos uns 3 meses para eu migrar 100% pra Hara, né. Entendi. E quais foram as suas primeiras responsabilidades nesse local ali na Hara, com esse novo emprego, vamos assim dizer, né, porque Aham. mudou É, um novo totalmente de emprego, cargo. Exato. exatamente. Querendo ou não, também uma nova empresa, né. Aham. Eh A maior responsabilidade, acho que foi gerenciar, né, lidar com pessoas no sentido de ser líder, e era algo que eu Uhum. nunca tinha passado, né, por essa experiência. E aí, ali, a gente começou a trabalhar com a gestão do estoque, aí eu auxiliava o Tomás também nas compras de coleção ou peças de linha, eh, e no decorrer também surgiu a assistência técnica. Ela Hã. já acontecia, de uma forma, assim, no automático, sem Sem muito controle. sem muita Isso, supervisão ali, era meio isso. automaticozão e tudo mais. É, sem regra, sem processo. E aí foi um setor, assim, né, uma demanda que surgiu pra gente, deixar, em processo mesmo, sabe, em processo, em E padrão. você já tinha, assim, essa visão de padronização, de gestão e tudo mais? Você sentia que você, assim, quando veio essa oportunidade e tudo mais, você olhou e falou: "Cara, eu acho que eu já tenho esse senso de gestão de pessoas, eu acho que eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de padrões", vamos assim dizer, né? Eu tinha acabado de me formar, na faculdade de administração de empresas, Hum. então, Então você isso tinha foi muita noção, assim, isso, disso. isso foi, assim, uma bagagem, né, porque daí já prepara a gente para essa parte, né, do administrativo, Uhum. de pessoas, de processo, eh, então eu já vim com Você essa já foi mais bagagem. segura. Isso, segura, e eu estava ali, acabando de me formar, então estava tudo fresquinho também. Aham. Então, assim, essa bagagem ajudou bastante nessa questão de processo, então eu sabia da importância, né. Eh, e foi basicamente isso, E você assim. acha que, assim, o tempo que você viveu com a liderança do Tomás e tudo mais, você acha que isso fez muita diferença para a sua liderança, assim? Com certeza. Eu passei a ter um olhar mais humano também, né. Uhum. Então, assim, é importante ter o olhar humano, o olhar empático, mas ao mesmo tempo ser firme, cobrar, porque as coisas precisam fluir, E é né. difícil, né, isso, eu acho que achar esse equilíbrio é o ponto, né, de você ser humana, mas ao mesmo tempo você precisa ser firme, porque tem coisa que você vai ter que puxar a orelha, que você vai ter que falar mais firme com a pessoa, é aquela você vai ter que ter conversa que você não quer, sem Exatamente. perder essa humanidade, sem É, colocar a pessoa como se fosse um número ali dentro, como exatamente. se não mostrando que você enxerga a pessoa da forma que ela é e que você tá ali chamando a atenção dela por causa de um erro e não por outros aspectos, né. Exatamente, a gente precisa ser humano, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o respeito, Sim. do colaborador, né. É. Então é importante conciliar, ter um equilíbrio, né, uma balança, a gente Sim. tem que saber equilibrar. Hum. E como que funciona o processo de peças, assim, de compras de peças nacionais hoje? De compras nacionais, a gente avalia, né, vou dar um exemplo, um lançamento, a gente avalia em que período a gente vai lançar aquela peça, né. Certo. Então, para o ano, a gente tem que ter peças que conversam tanto com o público, tanto com o período ali que a gente vai viver, vamos supor, se é um inverno, se é um verão, se é Dia das Mães, Uhum. Dia dos Namorados, tudo isso precisa conversar. Então a gente avalia todo esse contexto, e pra gente, encontrar a peça, a gente também, além da estética, né, do design, que é importante, a gente precisa também avaliar a qualidade da peça. Nossa, super, né. Isso é A Hara, primordial. ela coloca isso muito em pauta, assim, Muito, não tem muito. as pessoas não têm o que reclamar da qualidade da Hara. Não tem. Eu hoje, na assistência técnica, eu falo: "Gente,
Realmente. O nosso padrão que a gente faz é, assim, Acima da média. acima da média, não se vê e não se faz. Até então, hoje em dia, eu vou ver um concorrente, assim, né, vou avaliar Fazer uma pesquisa de mercado ali pra ver como é que tá. É, eu olho a peça, eu não consigo mais olhar com aquele olhar, assim, ó, olhei: "Ai, que bonito", não, eu começo a olhar a peça, assim, detalhe Detalhe por detalhe, eu falo: "Tem detalhe. defeito aqui, tem defeito aqui", porque hoje a gente tem muito esse olhar atento da peça. Sim. Então a peça chega, a gente dá, assim, um check-up mesmo. Aham, você vai assim, né, minuciosa, assim, não, deixa eu Exatamente, ver. Isso é muito exatamente. importante, né. Isso, nossa, demais. Porque, nossa, não tem coisa pior. Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente, não tem coisa pior do que você comprar uma coisa, você tá super empolgada e aquilo quebrar rápido. Nossa, rasgar rápido. Ou você vê um defeito depois de você ter comprado. E aí você sempre fica assim, putz, eu vou reclamar, mas já tem um tempo que eu comprei, só agora que eu vi o defeito. Gente, não tem coisa pior. É um sentimento horrível. E a assistência, ela faz parte desse pós-venda, né. Então Uhum. a gente precisa dar uma assistência, né, pro consumidor final, pra gente poder fidelizar. Sim. Então é um setor, assim, importante, tanto pré, né, antes, né, Pra não nem chegar a evitar passar, né, mas e exatamente. quando passa, também tem um bom A gente tem atendimento. assistência ali também. Quando É, passa, a eu gente sempre falo, preci tem as meninas que trabalham comigo, né, e aí eu brinco com elas sempre que elas estão com alguma peça da Hara, que eu já reconheço, né, Aham. aí elas falam assim: "Ai, olha pra você ver, eu tenho esse anel aqui há tanto tempo, e ele já tá começando a descascar, mas não dá pra levar lá na Hara, né, porque assim, é muito antigo". Eu falei: "Ai, leva! Leva, mulher, se você pedir, acho que eles dão um banho de novo". É, Porque eu sim, sempre dá falo assim: "Ah, nossa, assistência. mas não tá mais na garantia". Eu falei: "Gente, mas eles fazem", A sabe, não é como se você tivesse toda semana lá, uma pecinha que você Que tem há sai muito o tempo e banho, né. que o banho tá porque é peças, assim, muito antigas, né, que eu até brinco, eu falei: "Mulher, mas esse anel tá pré-histórico". Exatamente, durou anos, né, Durou até anos, sair. exatamente. Exatamente. A qualidade, assim, é o primordial pra Hara, né, e é um padrão que a gente trabalha mesmo, tanto pré quanto pós. É algo Sim. que a gente sempre observa e é muito focado nisso mesmo. É, e também, não só a qualidade ali, mas também a forma com efeito, né, então vocês colocam isso muito em pauta, Em porque pauta. uma das coisas também que eu sempre falo que eu admiro na Hara é que antes eu não conseguia usar semijoia, né. Aham. Não conseguia, mulher, eu falava assim: "Orelha, minha filha, a senhora não nasceu herdeira, não dá pra ficar usando ouro É toda hora". mesmo? Juro, ela só Ah, aceitava ouro. Eu falei: "Gente, acho que ela tá profetizando, pra um dia eu só conseguir usar ouro na minha aí vida, porque não chegou tá a Hara, explicado". Quando eu resolveu. experimentei Hara, resolveu meu problema, eu não acreditava. Não, eu conheço várias pessoas que dão esse mesmo relato. Eu era super alérgica e hoje eu consigo usar como se fosse ouro. Não, pra mim, assim, né, eu não podia ficar um dia inteiro de brinco de jeito nenhum, porque chegava no final do dia, minha orelha estava Estava assim, coçando. não, coçando, às vezes sangrava, machucava muito mesmo a minha orelha. Eu não aguentava, era até engraçado, porque as minhas amigas sabiam que eu saía de brinco, já sabia que no meio do rolê eu ia arrancar meu Ia brinco. tirar. Eu falava: "Ai, gente, já cheguei bonita, né, já posso tirar", porque eu não aguentava de tanto que Aham. doía. Quando eu conheci Hara, acabou esse problema pra mim. Eu já gente, pra mim, a primeira vez que eu dormi sem querer de brinco foi o auge. É Falei: "Eu mesmo. dormi de brinco E não aconteceu e a minha orelha tá nada. aqui". Você nem sentiu que estava com Eu nem brinco, foi senti, dormir eu sem sentir. simplesmente esqueci. Eu lembro que eu usava aqueles trios, Aham. né, porque eu tenho 3 furos aqui. Aí eu usei e fiquei com o trio, assim, e o meu terceiro, principalmente, tinha muita alergia no terceiro, então eu não aguentava ficar. Eu dormi acordando de Dormiu e nada. "Ai, gente, olha Olha, essa qualidade". Juro, eu fiquei muito incrível isso. empolgada. É, realmente, hoje em dia é um padrão, assim, é um fato, as nossas peças são antialérgicas, né, a gente não trabalha com composições ali do banho que possa causar Uhum, alergia, né, que alergia. evite isso. E como que Então, funciona a gestão do estoque bruto mesmo, assim, do sabe? Que bruto, eu acho né. que isso é uma coisa que ninguém sabe, eu mesma não sei como é que funciona isso. Então, a gente faz a compra das peças no bruto, né, no bruto é quando a peça não tem ali a camada de banho, ela Uhum. tá no bruto Ela mesmo, tá ali no pronta metal ainda, no né? metal, pronta para receber um banho. Então a gente tem o estoque dessas peças, do bruto. E a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva, muito boa também aqui com o centro de distribuição, porque a gente Hum. abastece o centro de distribuição aqui. E tem todo um processo, um tempo que a gente precisa observar. Então é muito importante o controle do nosso estoque para a gente poder ter o nosso prazo também de compra, de banho, para a gente conseguir abastecer o estoque, o centro de distribuição de Pouso Alegre. E vocês têm, assim, já quando vocês estão fazendo essa compra e essa gestão e tudo mais, vocês já conseguem ter uma previsibilidade, por exemplo, eh
sei lá, o colar que eu tô usando hoje. Esse colar de gota aqui, em tal época, a gente sabe que vende muito. Então, a Sim. gente tem que comprar uma quantidade X, porque a gente já sabe que cada loja, sei lá, vai pedir 60 desse aqui, Sim. sabe? A gente sempre faz um levantamento, né, uma análise, do ano anterior, do aumento de loja, da previsibilidade, a gente sempre faz esse estudo, a gente conversa entre nós, né, eu, a Maiane, a Maria, o Tomás, e aí a gente faz esse levantamento e as compras são baseadas nisso. Normalmente a gente compra, vamos supor, eu vou precisar de 1.000 peças. Deu 1.000 peças, a gente não vai comprar 1.000 peças, a gente vai ter ali uma porcentagem um pouco maior. Aí, com o controle do estoque, entre eu e Maiane, né, com o estoque de linha, a gente já tem, assim, números cravados, né? Tipo, ó, estoque mínimo é tanto, estoque máximo é tanto. Então, a gente tem essa conversa. Então, o meu estoque precisa atender o estoque máximo dela. Entendi. Então, quando tá no estoque mínimo dela, a gente trabalha com o nosso estoque máximo, abastece o nosso estoque máximo. Então, tem sempre essa conversa, né? Essa reunião. Estoque mínimo e máximo, assim, no qual sentido? Só pro pessoal entender. É no sentido assim, é um controle que a gente faz. O estoque mínimo, vamos supor que é a média ali de venda. O estoque máximo é a porcentagem maior que pode acontecer de vendas. Entendi. Então, a gente tem que você tem aquela média, assim, a previsibilidade é tanto. Esse é o estoque mínimo, que é a média. Exatamente. E aí, o estoque máximo a gente tem essa média, mas existe uma possibilidade de precisar de mais. Exatamente. Então, a gente chega no estoque máximo pra não faltar. Pra não faltar. Aí, quando chega no estoque mínimo, que é a nossa média, a gente repõe pra atingir o nosso estoque máximo. E já aconteceu de vocês olharem uma peça e falar, gente, isso aqui a gente vai precisar, sei lá, de 3.000 peças, e o fornecedor falar, não tem, vocês assim, e agora? Acontece, né? Mas eu acho que as nossas peças, assim, carro-chefes, clássicas, não. Já só as mais diferentonas. Coleção, assim, mas peças clássicas, não. A gente consegue atender bem. Exatamente. A gente consegue atender Entendi. e corre pra suprir, pra ter a quantidade. Claro que também já teve situações da gente prever 3.000 e era 5.000 peças. Meu Deus, que desespero. Não, mas assim, normalmente de dá linha... jeito. a gente dá jeito. Entendi. Tipo assim, mesmo passando, você vira e fala assim, não, tá tudo bem, passou, vamos lá atrás que a gente ainda consegue esse aqui. A gente consegue, com essa avaliação, né, essa comunicação, a gente consegue antecipar, né, a gente consegue prever e falar, ó, dá pra ajustar aqui. E como que é feita a coordenação de banho? De banho. A gente tem um estoque, né, do bruto, e a gente faz a preparação pro banho no nosso estoque. Então, a gente prepara, tem todo um padrão de como precisa ser o banho, né, milesimagem. Fala pro pessoal como é, que eu acho que as pessoas gostam de saber disso. Porque, quando eu fui na RHR pra ver como que é todo esse... Não, na RHR não, na galvanoplastia, né? Isso, onde faz o banho e tudo mais. Gente, quando eu fui lá e eu vi o processo, eu fiquei assim... Gente, eu não imaginava. É uma loucura. Na minha cabeça, assim, a peça chegou, a gente, sei lá, vai dar uma lavada na peça, sei lá porque que eu pensava isso, vai dar uma lavada na peça, botou no ouro, é nóis, tá pronta a peça, banhada. Ali, tá linda, banhada. Eu, hein, já é nickel free, já é tudo, já tá feita Gente, o processo é gigante. É gigante o processo. É absurdo. É longo. Então, a gente tem essas peças no bruto, né? Quando a gente recebe essas peças no bruto, a gente dá ali uma avaliada, né, na peça. Quando a gente identifica que ela tem algum problema, a gente tem prestadores de serviço que dá uma polida, que faz uns ajustes ali para deixar a peça perfeita. Quando vai pro banho, a gente passa as orientações, né, de milesimagem, de verniz, para dar um acabamento, uma qualidade melhor. E quando chega no banho, daí lá o processo é maior. Aí, a galvanoplastia, ela faz o processo de limpeza. Essa é aquela maquinazinha que eu ficava vendo, que a peça ficava assim, ó. Isso. Gente, é uma máquina, parece assim, não sei explicar, mas é uma máquina, a peça fica aqui, lembrei do colar agora, que é o que ficou mais marcado na minha cabeça. Sim. Mas o colar ficava aqui, aí ele ficava zoom, zoom, zoom. E fica várias vezes, eu assim, gente, já não deu, não? Não deu, tem que ficar mais. Fica muito tempo. Até então, a gente tem esse processo que é, em média, 10 dias que fica no banho, porque é um processo longo.
Então, passa por vários, que nem eu falo, vários caldeirões. Não são caldeirões, mas eu considero caldeirão. Então, Aham. passa por vários. Então, passa por um banho de cobre, depois passa pra água, tira todos os resíduos, até chegar no ouro. Eu acho que o ouro é o último processo. E depois do ouro, o verniz que dá o acabamento bonito, Uhum, que que deixa ele protege. brilhoso, maravilhoso. Exatamente. Exatamente. E você sentiu, assim, né, durante todo esse você já tá há quantos anos na Rara agora, deu? 3 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tá. Mas, nessa função, né, porque aí que você falou 2020, eu falei: "Não, espera aí, tem mais". Aí eu lembrei que é nessa função hoje tem É, 2 nessa anos. função são 2 anos. Você sentiu que nesses 2 anos, assim, existiu uma mudança muito grande no estilo de compra da Rara? Tipo assim, vou te exemplificar. Antes a gente comprava muito conjuntinho de gota, que hoje a gente já tem uma extensão muito maior, muito de variedade de peça, porque o nosso público é muito mais variado. A gente entendeu que a cliente final realmente são todas as mulheres, onde a gente consegue atender tanto uma mulher mais básica até uma mais fashionista. Então mudou um pouco o estilo de compra? Mudou bastante. Realmente, a gente era muito focado em peças de linha, peças clássicas. Ainda é, né, um Ainda é um ponto ponto muito forte, forte. né, da Rara. Mas hoje a gente também atende clientes que são fashionista, que acompanham tendências. Então, mudou bastante isso. Hoje a gente precisa ter peças que acompanham a tendência. E é algo que a gente trabalha muito para poder acompanhar mesmo. Aí Então, vocês estão sim. sempre em contato com o pessoal também ali da parte da moda, do marketing e tudo Bastante. mais. Nossa, eles ajudam bastante, que eles têm uma visão incrível também, né, Ela das tendências. as meninas é muito engraçado que na última elas falaram assim, que às vezes elas chegavam falando: "Gente, porque tá vindo muito muito isso e eles", aí vocês falavam assim: "A gente também ia falar a mesma coisa. Aqui tá Exata muito assim assado". exatamente. Então, assim, é legal essa conversa também, né, com o marketing, porque as meninas têm realmente uma visão, e a gente precisa ter essa visão com antecedência. A gente não Sim. pode ter essa visão de tendência: "Ó, a tendência é para o mês que vem". Não, a Não, gente a tem que ter. tendência tem, assim, 6 meses, 1 ano antes, né. Exatamente, a gente tem que ter uma visão, uma previsibilidade do que vai ser tendência antes, né, 1 ano antes, pra gente poder se preparar para os lançamentos. Mas sim, teve uma mudança, a gente sente sim essa mudança. Com certeza o clássico, ele é clássico, ele vai se manter, a gente vai continuar sendo forte nos clássicos, mas na tendência a gente também Agora começou com tudo, seremos né. somos fortes também, né, hoje a gente acompanha muito bem a tendência. E o que mais te surpreendeu, assim, na hora que você foi ver os bastidores de uma produção? Olha, a complexidade, que nem você A gente disse, nem né, imagina, né. eu imaginava que era a questão do banho, mas além do banho, a gente já presenciou também a questão da produção. E não é algo simples, é algo extremamente complexo. A peça, ela, além dela ser bonita, ela tem que ser funcional. E às vezes Uhum. a gente acha assim, que desenhar um brinco aqui com um 2 pino palitos é aqui. isso. Exatamente. E não, ela tem que ser funcional, tem Ela tem que que. sustentar na orelha, ela tem que ter um Exatamente. encaixe mais, orgânico, que funcione na maioria das orelhas, e tem que ser, ao mesmo também tem que ser confortável, porque se ficar desconfortável ninguém vai usar, né. Exatamente, tudo isso. E passa por várias mãos, né? Várias pessoas trabalham para uma peça ficar pronta, É né? muito doido Desde isso, a né. fundição, é uma loucura, desde a cravação, é um trabalho muito complexo. Então, assim, é algo incrível, foi muito bom poder acompanhar, conhecer esse outro lado por trás, sabe? Sem, Aham. sem ver a peça pronta. A gente reconhece que é um trabalho árduo para chegar numa peça Nossa. pronta. E aí a gente dá mais valor até na peça na hora que chega, né. Demais! Você olha a peça e fala, você começa a entender o detalhe, você fala: "Nossa, a pessoa deve ter feito tal coisa pra conseguir chegar a esse Exatamente, local, né". exatamente. E quando você sentiu que era o momento de criar a área de assistência técnica dentro da Rara? Então, a assistência técnica, é que nem eu disse, quando eu cheguei, estava acontecendo, mas Sem muito padrão. sem muito padrão, processo, não era nem tratado como uma assistência, né, era só um Entendi. rebanho ali das peças que davam para ser rebanhadas. E aí eh, Você olhou vi aquilo. eu falei assim: "Gente, a gente precisa de um processo, né", porque a gente recebia peças, ia para o banho.
Ou seja, saía do nosso setor e ia para o banho. E depois a gente tinha que ter um controle para conferir aquelas peças que a gente mandou para um outro setor, né? Que não era o nosso setor. Sim. E aí, a partir desse momento, eu senti a necessidade de um controle. Tanto um controle das lojas, né, dos franqueados enviarem pra gente, quanto um controle da gente ter internamente. Sim. Aí, a partir disso, a gente começou a criar fluxogramas mesmo, dos processos, cada etapa que precisava ser feita. Fluxogramas, isso é o quê? Exatamente, é o processo, sabe, etapa. Ó, aqui é uma primeira etapa. Aí, depois que a gente realizou essa etapa, vamos para essa Não etapa. sabia que chamava assim. Não sabia que denominava dessa maneira. É o contexto geral, assim, sabe, do processo Do mesmo. processo. E aí, E hoje, como que é feito esse processo, assim? Acho que é legal das pessoas saberem sim, também. O processo, hoje em dia, o franqueado, né, ele envia as peças para o nosso setor, para o setor de assistência. Hoje ele precisa abrir um chamado, né, no nosso portal, com planilha, com fotos dessas peças, que é um controle interno nosso. E quando as meninas recebem essas peças, elas já conferem as peças ali, dão um retorno através do chamado. Aí elas fazem um controle de foto, elas mesmas tiram as fotos, né? Elas precisam medir as peças, precisa ter a medição das peças, porque quando vai pro banho, mistura, assim, né, com todos os outros modelos, e quando volta a gente precisa Saber separar de forma assertiva aquela peça, porque vem de várias lojas, né? Então, junta com várias lojas. Então, elas têm um trabalho, assim, bem minucioso mesmo, de controle, de foto, de medição, de planilha, tudo pra a gente poder devolver as peças corretamente, né? Menina, eu tô em pras choque. lojas. Eu ia ficar nervosíssima. Se eu trocar. Por isso que o processo, ele ajuda. Ele é incrível. Por isso que o padrão, ele ajuda. Ele não te permite errar. Você vai Nossa. fazer ali... Se você seguir exatamente esse padrão, você não erra. Exatamente, você não erra. Se você seguir um padrão, né, que... Eu amo processos. Exatamente, que foi criado. Se você seguir a ordem, a regra mesmo, não tem erro. Claro que erros podem acontecer, porque somos Normal. humanos e está sujeito. Mas os erros, eles São são quase reduzidos, nulos quase ali, nulos. depois Exatamente. que os processos foram criados. Exatamente. E quais foram os primeiros passos, assim, de quando você começou a criar esses processos? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu decidi fazer foi executar. Falei assim, eu vou executar aqui, porque daí executando eu consegui perceber quais seriam as dificuldades ou chances de erro. Entendi. Então, E você entrou na operação ali pra entender eu como é que entrei na funcionava pra operação conseguir fazer acontecer. para identificar o que era necessário, né? Eu acho Uhum. que sentindo assim, a Eu gente acho que a consegue ter melhor uma visão. forma, né, de você ter uma visão mais ampla é se colocar dentro da operação pra entender, né? Pra você ver o 360, né? Exatamente, ter o olhar, assim, da prática, né? Sim. Não só De fora. Exatamente. E aí, ali, eu senti a necessidade do controle mesmo e do envio dos franqueados também com controle. Uhum. Então, dali, o primeiro processo foi a abertura de chamado, né? Que o franqueado teria que fazer pra gente, falando, ó, estou te enviando tais peças. Então, foi basicamente isso. Acho que foi esse controle, né, que a gente deu a iniciativa. Entendi. E aí, e como é que foi essa criação da política de garantia? A política de garantia. A política, ela já existia, né, mas ela não Aham. estava consolidada. E aí, depois de um tempinho, a gente já precisou trabalhar em cima da política, né? Para termos regras, né, que é necessário pra gente seguir regras e não ficar em aberto. Aham. Então, o Jonatas, ele me auxiliou bastante nessa montagem da política de garantia. Ah, legal. Mas, assim, por mais que a gente tenha criado o processo, criado a política de garantia, é algo que a gente sempre ainda trabalha. Então, é algo que a gente sempre revisa, sempre trabalha. Eu acho que é porque as coisas vão sempre se atualizando, né? Não dá pra gente se segurar só no que. Ah, isso aqui já deu certo, não vamos mexer mais nisso, né? Tá, isso aqui tá dando certo, mas se a gente vê que as coisas estão mudando, que a gente pode melhorar, a gente vai fazer, né? Exatamente. Sempre tem pra onde melhorar, sempre tem como melhorar. Então, a gente sempre revisa,
estuda, trabalha pra gente poder fazer ajustes. Ah, isso é Então, os incrível. ajustes, principalmente, acho que ali no nosso processo de assistência, é trabalhar para Ah, isso é muito ser menos importante. árduo também para o Aham. franqueado, sabe? Ser algo mais prático pro franqueado e pro consumidor final, porque essa é a ideia. É, com certeza. Quanto mais prático, mais a pessoa vai ficar feliz no final É, das contas, né? aham, Porque não tem coisa mais chata do que você chegar num. Ainda mais pelo consumidor final não ter tanta noção da politicagem que tem por trás, de tudo que a gente precisa, que precisa fazer. Porque é o que eu falei. Na cabeça do consumidor final é, sei lá, ai, vamos supor, meu pininho quebrou. uhum, Toma, arruma meu pininho e me devolve. Entendeu? Na cabeça deles, assim, não tem que levar pra lugar nenhum. A pessoa vai lá no fundo, resolve a situação e me devolve, entendeu? exatamente. É que na verdade o cliente ele chega com um problema, né? Uhum. E ele quer que É, seja resolvido. e a gente precisa resolver o problema dele, né. Sim. Aí, da mesma forma, quando o franqueado ele envia, é um problema também que ele precisa resolver e a gente Uhum. precisa resolver aqui na ponta, né, ali na Sim. assistência também. Exato. Então é importante a gente sempre rever, sempre ajustar, Pra poder realinhar, para facilitar. poder Ah, não, porque facilitar. quando. Gente, não tem coisa melhor, é o que eu falei. Você chegou. Olha, eu tô com tal problema. Faz isso e isso, pronto, tá resolvido. Nossa, obrigada. Porque quando a pessoa Exatamente. fica, então, é que vai ter Não que tem. fazer, e né, você já fica. Exatamente. Esse é um pós-venda, né. Querendo ou Entendeu? não, ali a assistência o que vai fidelizar o seu É o cliente pós-venda, é com como que você vai certeza. tratar ele ali quando uma peça deu problema. Gente, isso pra mim é fora de base, porque se eu comprei uma coisa, eu posso ter amado aquilo, Uhum. mas se eu tive um problema com aquilo, ou então se eu voltei na loja e eu tive um atendimento ruim, ou o pós-venda foi péssimo, porque eu tive um problema que é tipo assim, até você me vender a peça, você é linda e maravilhosa. Depois que a peça, Exatamente. que eu preciso de você pra me ajudar com um problema, que você me garantiu que seria solucionado caso eu comprasse, e agora você tá fazendo todo um auê pra. Gente, isso aí não Isso existe. é É um problema complicado gigantesco. Então, e isso é uma das coisas que eu admiro muito na Rara. exatamente. Tanto que eu falei pra você, tipo, a pessoa já tem aquele anel há 1000 anos e eu falei assim, leva lá. Eles vão ter um processo pra te ajudar pra Sim, resolver esse teu problema, exatamente. A entendeu? gente tenta resolver, né, é Da melhor forma importante possível e pra da gente forma poder mais fácil fidelizar. possível, né? Exatamente. E o que que você acha que, assim, na criação desse novo setor, qual que você acha que foi seu maior desafio? Meu maior desafio, era assim, era bem complexo, né, no sentido de que teriam vários como que eu posso dizer? Várias etapas, Várias novas etapas que não várias existiam no antes. várias Que não foram novas testadas e que etapas. você teria que testar, né? Exatamente, várias e que se eu pulasse uma etapa ou algum tipo ali de controle, poderia Prejudicar ser todo o restante. prejudicial. Nossa, que Exatamente. pressão. Então, assim, era uma etapa longa, então eu acho que foi a parte, assim, mais difícil de incluir no nosso processo interno, eu digo, Uhum. sabe, de controle. Eu acredito que é a complexidade mesmo de receber várias peças, ter o controle de todas elas e poder, entregar Acho que com o seu maior qualidade. desafio foi a criação do setor mesmo, a organização desse setor. A criação do setor, exatamente. Entendi, faz muito sentido. E Criar querendo ou algo do não zero é sempre muito difícil, né? exatamente, a assistência ela lida com a dor, né, é com não é com a venda, é com Uhum. o É pós quando aí ali de quando quando dá deu problema. problema, exatamente. Então assim, é que nem eu sempre trouxe para as meninas, né, na questão do atendimento humanizado mesmo, porque todos ali já estão com algum problema, e a gente não pode ser mais um problema, Nossa, a gente super. tem que ser a solução. Uhum. Então assim, é uma outra questão que a gente trabalha bastante em cima, sabe. E o que que você acha, qual foram os maiores ganhos nesse novo setor, assim? Quais foram os frutos que vocês mais colheram? Os maiores frutos, eu acredito que seja, né, o controle, hoje ter algo consolidado, né, uma política consolidada, o amparo, né, que tanto loja quanto cliente tem. Eu acho que esse é o maior fruto mesmo que a gente conseguiu colher, de ter respaldo, né, a loja poder ter respaldo, o cliente ter respaldo. Eu acho que é o maior fruto que a gente consegue colher e entregar, né. Aham, com certeza. Eu acho que a satisfação de você saber que aquilo que você criou deu resultado para a Exatamente, empresa e para o consumidor final. Eu acho que isso é uma a exatamente. sensação disso deve ser muito gratificante, É né. muito. E as meninas que trabalham comigo, elas têm o mesmo sentimento. Elas vão trabalhar, assim,
felizes, vestem a camisa, Ai, não que enxerga massa. aquilo como Como um trabalho, problema, um como um trabalho, problemão. exatamente, e tenta resolver, sabe, da melhor forma possível. Ai, que massa isso. E você também agora tá trabalhando no desenvolvimento de peças autorais, né? Isso, eu e a Maria e a Marina, que é a nossa designer, a gente começou a desenvolver peças, né, Gente, eu tô muito autorais. ansiosa pra isso, eu Nossa, achei eu o também, máximo. eu também tô Tô ansiosa. achando muito chique. Nossa, a gente tá em Isso- outro Não, a nível. Rara aqui, ó. Só decolando. Aham. Gente, não, essas coleções com peças autorais vão ser minhas Vão ser babado, né? babado demais. E como que Lindas. tá sendo porque agora é mais uma novidade, mais Exato. algo novo que você tá ali começando, estando junto, como que tá sendo esse processo? Na verdade, assim, o nosso processo ali é de pesquisa, a gente monta o briefing, né, pra apresentar pra designer. Então, assim, eu gosto dessa parte, eu acho uma delícia eu ver as tendências, eu falar Aham. assim: "Nossa, essa peça aqui, se a Marina conseguir desenhar algo assim Vai ficar próximo ou muito melhor que isso, incrível. vai ficar incrível". Então, assim, eu gosto, acho maravilhoso. Então, a gente traz isso e ela tem, assim, uma facilidade pra desenhar incrível. Ai, que A gente vem massa. com uma ideia, ela traz 8, 10. Ai, que Aí a delícia, que gente fica troca confusa e boa. fala: "E agora?". Marina, era pra você me ajudar, não era pra você dificultar não, mulher. Eu, hein? Exatamente. Segura essa tua A criatividade, me gente ajude. a gente fala isso, pelo amor de Deus. Não, mulher, Não dá agora tu muita me ajuda aqui opção. a escolher, que agora você bagunçou minha cabeça inteira. Exatamente, a gente fala: "Não dá muita opção não". Vamos Mas fechar em 3? Vamos facilitar a vida? exatamente. Então é muito gostoso. Aí, essa parte de desenho, né, de trazer a ideia é muito boa. Aí a parte da criação mesmo ali, daí já começa De tirar a ideia do papel e fazer a isso, ideia acontecer. a ideia acontecer. Essa parte é mais complexa. É. Aí ela A Maria é falou, onde acho que na nossa última o filho entrevista. chora e a mãe não vê. Aham. Que daí a gente percebe, né, a gente vai avaliar mesmo a forma, Se vai conseguir, colocar aquilo em prática, né. se vai ser funcional, aí a gente já depende de outros Outros aspectos, processos, isso, e aí outras mãos. não só da Rara em si, né. E Exatamente. sim de Nos de outras empresas, outros fornecedores, né. da produção, né, da fundição, então daí aí já é um outro processo mais complexo. E o que que você acha que é mais importante na hora da criação de uma nova peça? Da criação, com certeza é o designer, né, assim, a estética, a gente olha pra Aham, estética. não tem como, é a primeira coisa, né, é o que vende mais Exatamente. a primeira coisa que vai te vender é a A estética, né. estética, se é funcional e a qualidade, né, a qualidade hoje em dia é algo assim, o material que é utilizado, então a gente pensa nos materiais, então a gente precisa, eh, sempre ter os materiais de maior qualidade. E o que que você acha que mais te encanta nesse processo de criação, assim? O que que você olha e fala: "Ah, eu acho que a parte mais que eu mais gosto é essa aqui"? O que eu mais gosto mesmo é essa parte de pesquisa que a gente traz, e quando a gente vê tomando forma, é onde a gente sente Que aquele deu certo. sentimento de teve ai, não sei nem teve um que a gente Ela assim: fez "Será que pode?" que a gente fez, que depois que estava pronto, eu até chorei, eu falei: "Meu Ai, Deus, que não acredito", bonitinho. que eu fiquei tão emocionada, assim, eu acho que foi o primeiro, né, que a gente trabalhou em cima pra desenvolver. Eu falei: "Gente, isso é a cara da Rara, isso daqui tá incrível". Ainda não vi pronto, mas eu já fiquei Mas já emocionada ficou como se emocionada só tivesse de visto de pronto. ver. Exatamente. Ai, que Então é um incrível. sentimento, assim, muito bom quando você vê que a gente tá conseguindo, Que tá sabe. conseguindo fazer aquilo acontecer, né. Exatamente, É, deve nossa. ser muito gratificante mesmo essa parte, assim, porque eu acho que nem você falou, muitas vezes o processo não sai exatamente da forma que gostaria, né, porque, ai, a gente queria uma textura específica e o fornecedor não conseguiu, falou: "Olha, essa textura em específica não dá pra fazer, esse formato em específico não dá pra fazer", mas a gente conseguiu adaptar, e aí Isso, chegou ao resultado final tão bom quanto o projeto inicial, exatamente. e você vê aquilo, assim, você deve olhar assim, né, você Não, a vê gente já sente sabe o um desenho orgulho. quando brilha o olhinho assim, você fica: "Ah". Exatamente, eu acho que é uma satisfação enorme. E como que vocês acham que vocês equilibram as tendências com peças que vocês olham e realmente enxergam a cara da Rara naquela peça?
A gente avalia muito o nosso consumidor, né. Então é muito importante a gente, avaliar essa peça aqui conversa com o nosso público. Sim. Eu Então acho que o marketing também ajuda muito nesse momento, né. demais, demais. Hoje em dia tem uma comunicação antes, né, de todo o lançamento com o marketing, e eles entendem que aquela peça faz sentido, né, com o nosso público. Pra Uhum. fazer também, né, a coleção ali, fazer valer a pena. Então, assim, a peça ela é muito importante a gente analisar o nosso público, se ele de fato faz sentido para o nosso público. E você Então, sente, assim, que a Hara ela tem um DNA, que você enxerga, assim, cara, eu consigo olhar pra uma peça e saber se isso aqui é a cara da Hara ou não? com certeza, peças que traduzem, né, a mulher ali empoderada, né, então a gente consegue sim ter essa visão nas peças, que transmitem e traduzem o que a consumidora é, né, da Hara. Sim, Então sim, a você gente sente isso. enxerga muito. E como que você vê o futuro da criação das peças autorais e essa identificação com a Hara, sabe, com o público final? Que eu vejo isso também, tem peças que eu olho e eu falo: "Isso aqui é a cara da Hara", Aham. mas eu acho que a gente ainda tem capacidade de fazer ainda mais, né. E a gente tá nesse processo de fazer ainda mais. Então, assim, como que você enxerga isso? Então, as peças autorais, eu acho que ela traz exatamente um marco, assim, pra Hara mesmo, principalmente no quesito tendência, Nossa, eu porque acho, assim, você ter peça autoral autoral e exclusiva, ou exato. seja, somente a Hara vai É ter, só a ninguém Hara que mais vai vai ter ter. aquilo. É isso que eu achei, nossa, fenomenal, sabe. Exatamente, De vocês conseguirem, fazer esse equilíbrio de tendência, ao mesmo tempo com a criação desse DNA da Hara, com a criação não, né, colocando o DNA da Hara ali, e sabendo que aquilo é exclusivo da Hara. exatamente. Aí eu imagino até a vendedora falando: "Essa peça aqui, meu amor, é só a gente que tem. Não vai Tá vendo isso aqui? encontrar em Tá vendo esse lugar brinquedo aqui? nenhum. Você não vai achar em outro lugar, só tem Exatamente. aqui". E isso é um marco pra Que Hara isso? incrível, e é algo, assim, que futuramente, com certeza, eu acho que é algo que a gente vai trabalhar, 100%, né, eu acho que essa é a ideia. Então é um marco importante, a gente acompanha grandes tendências, né, e a gente vai estar sempre à frente, um passo à frente. Nossa, isso é muito massa. É, demais. E com todos esses processos, todos esses lugares que você passou, né, começou como vendedora, depois passou para o cargo de gestão, aí agora entrou em criação de peça também e tudo, mas qual que você acha que é o seu maior aprendizado com todos esses locais, por onde você passou? Olha, depois que eu entrei pra Hara, eu tive um desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional gigantesco. Incrível Então ouvir foram isso. portas, né, que foram abertas. Eu conheci uma Ingrid que lá atrás eu não conhecia e não via É, quando você potencial. entrou e falou: beleza, eu vou vender", é isso, você não imaginava, Não, né? jamais. Então, assim, eu me desenvolvi, eu me conheci, falei: "Gente, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer isso mesmo?". Então, através da Hara, né, através das oportunidades que eles me deram, tanto Tomás, Solange, Jonatas, E através desafios também que eles sim, dão. e através também do seu trabalho, que a cada desafio que eles deram, você conseguiu concluir, conseguiu fazer, né. Exatamente. E ver quem eu realmente sou, sabe. Mostrou, eu acho que, quando a Hara traz, né, as peças, a gente vende tanto para a mulher lá fora consumidora, eles trazem muito isso para as colaboradoras também, para Uhum. mostrar o quanto nós somos também fortes. Fortes, empoderadas, incríveis. Exatamente. E foi exatamente essa visão que eu tive de mim dentro da Hara. E o que que representa pra você toda essa sua trajetória? Porque eu acho que é algo que deve te trazer uma sensação muito aspiracional, eu acho, assim, sabe, de você olhar e falar: "Nossa, imagina há 5 anos atrás, ali, quando eu comecei de vendedora, eu não imaginava tudo isso na minha vida, não entendia essa minha capacidade, o quanto realmente a Hara, ela coloca em prática aquilo que ela passa, né, aquilo que ela fala, e o quanto isso foi Exatamente. importante ali pra mim, assim, o que que você acha que isso representa pra você?" Nossa, primeiramente, eu sou grata a Deus, né, por me permitir viver tudo isso, mas eu sinto muita gratidão, né, de fazer parte, de poder me desenvolver, eh, e é basicamente isso, eu me sinto grata em contribuir, né, porque a gente vê a Hara
Só numa crescente, né? E Nossa, você poder gigantesca. saber que você faz parte E disso. saber que faz parte disso, tipo, Nossa. eu tenho orgulho, eu falo: "Olha, eu trabalho pra Eu, Rara". tá vendo esse setor aqui? Fui eu que fiz. Eu sim, aqui, ó. É. Isso aqui fui eu que pensei. Então eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho, tanto da minha trajetória, quanto da minha equipe, de fazer parte mesmo de tudo isso, sabe. E o que que você acha, assim, que a Rara, ela é de mulheres para mulheres, né, assim, então hoje a gente é uma empresa praticamente 95% de mulheres, né. Uhum. E o que que você acha em relação a isso, sobre a importância de ter mulheres ocupando cargos grandes e estratégicos dentro de uma empresa que vende para outras mulheres, assim, qual que é a sua visão sobre isso? Então é uma visão fantástica. Isso é raríssimo, né, da Uhum. gente E enxergar. essencial, né. Essencial da gente ver mulheres ocupando, né, os cargos importantes dentro da empresa, sendo ouvidas. Eu sinto muito orgulho Sim. de fazer parte de uma empresa que valoriza, né, as mulheres, o trabalho feminino. E é Eh muito bom ver que, como eu estava falando ali há pouco tempo, né, que a Rara realmente ela não é uma empresa que ela fez o branding dela, e aí a partir daquele branding ela criou a empresa, e é isso, ela vende uma coisa para o consumidor, mas ela não é aquilo na realidade. A Rara ela é isso, Ela sabe, é. assim, ela quer que as mulheres se empoderem, e aí em cima desse empoderamento, eles colocam isso em prática na própria empresa. Eles Exatamente. entenderam que a nossa empresa é uma empresa de mulher para mulher, De né. mulher para mulher. Então assim, quem seria o ideal, primeiro para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente realmente acredita, que foi criado por uma mulher também, em tudo aquilo que a gente acredita, mas também o olhar dessas mulheres é o que vai fazer a gente crescer. Exatamente. Entendeu? Que assim, gente, vai perguntar pro William o que que ele acha, o que que você acha dessa peça, qual a diferença, você acha qual que é a diferença disso aqui pra isso aqui, que são detalhes que eu acredito que, assim, existem homens que possam até ter essa visão, mas em suma maioria são as mulheres que são mais detalhistas, que têm uma visão mais ampla de toda a situação. Eu sempre brinco assim, né, com o meu noivo, né, eu fico brincando Aham. com ele assim, eu falo: "Homem, sem eu na tua vida, olha, eu vou te falar, viu, Tinha que ter a visão tem que ali, ter", né, porque da parece que é a mulher. mulher que dá, o homem tá ali na beirinha, sabe aquele meme: "Não, me empurra que eu já tô na ponta", sabe aquele meme lá? É Aham. assim, é a mulher que vai lá e empurra, fala: "Vá Vai, mulher, vá vai. homem", sabe? E Exatamente, eu acho faz aquilo acontecer e cresce e tem a coragem de falar: "Vamos criar um setor novo, vamos fazer, vamos estruturar", sabe? exatamente. Eu acho isso tão admirável, tão incrível, sabe? Eu acho que a primeira referência é a Dona Solange, né, de Total. mulher forte. Exato. Então, assim, ela já é a nossa inspiração dentro da Rara, né, dentro e fora da Rara. Uhum, Então, assim, ela também, né, inspira as mulheres da empresa, inspiram as mulheres de fora, aí a gente trabalha também querendo inspirar outras mulheres, uhum. e aí a gente torna um setor de mulheres inspiradas, inspirando outras Exato. mulheres. E é muito engraçado, assim, no ponto de é muito bom de ver, né, não cômico, mas de engraçado de bom, o quanto realmente existe um apoio, né. Muito, Porque a gente apoio cresceu demais. com uma visão, muito machista ali de que a mulher ela tá sempre querendo passar a outra pra trás, a mulher tá sempre querendo competir uma com a outra e gente, numa empresa gente, eu juro pra vocês, numa empresa onde só tem praticamente mulheres, eu Mulher, não vejo isso. É pelo contrário, eu vejo uma querendo ajudar a outra, uma uma querendo querendo ajudar. crescer e levar a outra junto, assim, e então não existe aquele lance de, você já viu as pessoas reclamando de o estagiário que fez e o líder que levou não, a Aham, liderança chega e fala: "A gente fez isso acontecer, mas quem fez foi fulano, quem fez foi ciclano, eu queria agradecer eles, porque sem eles a gente não ia conseguir fazer isso". exatamente. E eu fico É um assim: ambiente incrível, né, tanto lá no meu "Incrível". setor, eu vejo, sabe, as meninas vão trabalhar felizes, quanto com a minha equipe ali, eu, Mari e Maiane, elas me ajudam muito também, então eu sinto isso na prática, no dia a dia, sabe, de ajudar mesmo, às vezes é uma questão ali minha, do meu setor, e elas conseguem me ajudar visualizando todo todo o contexto. Dentre todos esses momentos que você viveu dentro da Rara e tudo mais, você já trouxe um momento marcante, que foi a primeira vez que você viu uma peça e você chorou e tudo mais, mas existe algum momento que você olha e fala: "Cara, esse momento aqui me marcou de forma absurda"? Eu acredito que teve um desafio, né, que o Tomás ele me deu, de uma negociação com uma marca, grande,
E quando eu participei dessa negociação e eu vi o negócio acontecendo, foi outra, assim, situação que me marcou muito. E eu falei assim: "Meu Deus, eu não acredito que eu participei disso. É algo Não acredito que tem grande dedo que vai meu aqui. exatamente, que vai acontecer". Então esse daí eu acho que foi um marco, assim, na Ai, minha gente, eu sei o trajetória. que é. Gente, isso quando sair, vocês não vão acreditar. Foi Exatamente. assim, é uma empresa muito grande, é um negócio fora de base, assim, é uma parceria que, assim, de muito sucesso e eu teria muito orgulho se eu fosse você também, viu. Sim, eu De nossa, eu saber tenho que um você que orgulho participou disso. disso. E eu tenho orgulho e sou grata por eles terem me dado esse Confiado, desafio. aham, em Exatamente. você. Então, assim, esse daí eu acho que foi um dos maiores marcos dentro da minha trajetória dentro da Rara, Nossa, sabe. esse realmente foi incrível, tá. Eu já estava aqui pensando: "Ela não vai falar disso não? Meu Deus, é um negócio incrível que ela viveu". E eu imaginava, pensando assim: "Como é que Exatamente. eu vou falar sem falar?". É, que ainda não pode. E como que foi pra você, assim, o que aliás, qual que é a sua visão de futuro desse seu local, da sua empresa, da sua área aqui dentro da empresa e tudo mais, assim, o que que você acha que a gente pode crescer, melhorar? Na questão, né, da assistência, a gente trabalha, como eu disse, né, a gente trabalha sempre ali com processos, então a gente vai ter, assim, umas melhorias incríveis, né, da nossa política, do nosso processo. Então eu consigo visualizar uma empresa, né, a Rara, né, entregando uma qualidade, assim, que eu acho que os concorrentes, Vai ficar seria difícil para o é concorrente, né? inatingível, exatamente. Então a gente está trabalhando fortemente, né, sobre isso. Então eu consigo, me ver nesse negócio de ajudar, de colaborar para uma empresa que entrega qualidade mesmo, entrega verdade, Tão bom a gente entrega trabalhar num exatamente. local onde, Nossa, assim, você não tá enganando o consumidor final, né? não, não É tão tá. bom. Você É fala assim: algo "Gente, tem qualidade mesmo, eu tô tem falando pra vocês qualidade é porque mesmo. tem, a gente realmente se dedica, é algo o que a gente fala acontece". É tão bom isso, né, você Nossa, sente é tão gratificante. é gratificante, assim, você falar: "Nossa, eu vivo em cima dos meus princípios e naquilo que eu acredito e o resultado final é maravilhoso". Exatamente, é muito bom quando a gente tem, assim, tá alinhado, né, os nossos pensamentos com o caráter da empresa, então, assim, é gratificante. Então eu consigo visualizar, né, esse crescimento maior ainda e a gente conseguir atingir, né, conseguir acompanhar esse crescimento da Rara. O meu setor acompanhar ali de forma que entregue mesmo, sabe, qualidade. Então, Ingrid, para finalizar, eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo em todo podcast, eu queria saber a sua visão sobre isso. O que é rara para você? A Rara pra mim é um empoderamento feminino na prática mesmo, que faz a gente se olhar como mulher, se reconhecer como uma mulher empoderada, e a gente trabalha também em cima de outras mulheres, né, faz outras mulheres também enxergar, sabe, esse valor A que a sua Rara força. entrega. Ai, Exatamente. eu amei essa descrição. Eu amei nosso papo, Ah, eu Ingrid. também Eu amei. acho que te sanou muitas dúvidas das pessoas que estavam assistindo e também eu acho que sanou muitas dúvidas minhas mesmo, assim, Sim, gera sabe? muita dúvida. Ai, é muita coisa, foi muito bom essa nossa conversa, a gente entender melhor sobre os nossos processos e as pessoas verem o quanto a gente ama, se dedica e que a Rara realmente faz o melhor para entregar o melhor para todo mundo, Sim, eu né? também amei participar, muito obrigada, viu. Eu E a gente amei. espera que você volte outras vezes para contar um pouco mais pra Ah, eu gente. volto, com certeza eu volto. Ai, adorei. E para Obrigada. você que assistiu até aqui, não se esqueça de comentar, curtir, enviar para aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre a Rara. E para você que tem interesse em ser um franqueado, é só você clicar no nosso link aqui embaixo que ele vai te direcionar para o nosso site e lá tem todas as informações que você precisa para saber um pouco mais sobre a nossa empresa e como ser um franqueado. E não se esqueça, seja Rara.